Você vê um problema de cor assim, em que sentido? Eu não enxerguei. Várias pessoas brancas adentraram dentro do Congresso Nacional, quebraram várias obras e não sofreram as mesmas consequências do pessoal que está dentro das favelas, das comunidades? Os patriotas lá estão sofrendo na cadeia, porque a cadeia é horrível para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Posso fazer uma pergunta para vocês rapidinho? Sobre o Lula ser um grande democrata. Vocês acham que ele é ou não? Eita, nós somos militantes, então sim. Ele representa bem a democracia, assim. Sim. O que você acha, assim, dos atentados que tiveram contra a democracia ali? Você é a favor de que haja o máximo de investigação possível? Com certeza. Para, inclusive, pegar quem do governo Lula tiver responsabilidade também? Sim, com certeza. Por que você acha, então, que o governo Lula está se posicionando contra isso? Não é uma postura bem democrata. Ele não quer que haja investigação por meio do legislativo ali, por CPMI. Eu acho que é porque é um começo de gestão agora, né? Seria babado isso. Mas a gente não concordou que tem que haver o máximo de investigação possível e isso é uma possibilidade Sim, mas a mais? eu não tô falando com o que eu concordo, tô falando com o que você perguntou, o que eu acho, por que eu acho que tá acontecendo isso, entendeu? Eu concordar e eu achar, e o que a gente acha que eles estão fazendo é diferente. Não, mas a sua concordância no sentido de que você acha que tem que ser feito o máximo de investigação? Sim. Então, e aí o Lula indo contra que se faça essa investigação no legislativo, sim, ele está indo no sentido errado do que é ser um grande democrata. Sim, né? Eu concordo. Por que você acha assim que ele, na raiz mesmo, está querendo que não haja? Assim? Será que é porque ele teme alguma coisa? Eu acho que eu já falei o que eu acho. Não, assim, mas quando... É meio que o ditado, assim, eu sou dessa linha. Se você não deve, você não teme. Então, se ele teme que haja uma investigação por parte do Legislativo, não aparenta assim pra gente de que cheira mal alguma coisa ali? Mas parece que ele tem alguma coisa a esconder? Eu acho que é porque, tipo, a investigação vai ser sobre empresários e pessoas brancas influentes, e aí vem pra um viés totalmente diferente, porque se fosse pessoas negras dentro de uma comunidade, ou então dentro de um espaço onde elas são maltratadas, elas vão sempre ser investigadas, é sempre o que acontece. Cara, eu não vejo bem uma correlação assim de cor nessa questão. Eu acho que é mais uma questão... Mas em que sentido assim você acha que teria em relação ao dia 8? Uma questão de cor assim? Eu acho que é mais medo do governo mesmo se dar mal também naquilo que tinha responsabilidade de fazer e não fez. Mas você vê um problema de cor assim em que sentido? Eu não enxerguei. Várias pessoas brancas adentraram dentro do Congresso Nacional, quebraram várias obras e não sofreram as mesmas consequências do pessoal que está dentro das favelas, das comunidades? Os patriotas lá estão sofrendo na cadeia, porque a cadeia é horrível para todo mundo. Então eu acho que tem muito uma questão assim, do governo estar com medo de ele ser pego naquilo que ele tinha responsabilidade de fazer e não fez. Se omitiu, por exemplo, teve a inteligência por meio da ABIN ali, informação por meio de documentação para o Ministério da Justiça. O Flávio Dino sabia que no dia 8 muito provavelmente ia rolar esse caos e não fez nada. Tipo, disse para o governo do Distrito Federal aqui, olha, pode deixar que a segurança aqui a gente vai fazer. E não fez. E ontem mesmo, não sei se vocês viram, mas o ministro da Defesa também se divulgou imagens ali vazadas, o que é um absurdo, porque o governo Lula colocou sigilo em cima. Aí alguém aí conseguiu vazar para a gente ter conhecimento sobre. Aí o ministro da Defesa estava de rolê lá com os manifestantes, os invasores, patriotas. Tipo, o ministro indicado pelo Lula. Eu acho que assim, é bem interessante você o tema passar para como é que o governo Lula lida com a situação, e aí, pra mim, a gente perde completamente o foco, sabe, do que realmente aconteceu ali. Mas não tem que pegar todo mundo? Eu acho que os patriotas, obviamente, são os maiores responsáveis, porque eles adentraram lá e destruíram tudo, assim. Vai se investigar se tem algum infiltrado que é a linha deles? Ok, vamos ver, mas eu acho que a maioria são eles mesmos. Só que o governo Lula tem sua responsabilidade de promover a segurança, de não deixar com que esses caras entrem lá. Eles quebraram tudo lá dentro, mas as portas estavam abertas. Aí você vê o ministro de rolê com o cara, aí o Dino também sabia e não tomou nenhuma medida mais enérgica. Tipo, a gente tem que olhar para os dois lados, assim, eu acho, né?
Vamos, Mariana, que a gente tá atrasado pra nossa aula. Mas tá tudo bom? bem, obrigado pela opinião de vocês aí, viu? Até mais. Sobre o Lula, você acha que ele é um grande democrata, assim, ele representa bem princípios democráticos? Eu prefiro não responder. Obrigada. De nada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida para vocês aqui? Sobre o Lula, vocês acham que ele é um grande democrata? Responde. Ele é um aí, você. conciliador de classe. Democrata, depende da democracia burguesa, sim. Mas da democracia do povo, não. Assim, princípios democráticos, você acha que ele representa bem isso? O que Porque seria um dizem princípio muito, democrático? assim, no sentido mesmo de você preservar as instituições democráticas de uma forma totalmente imparcial, assim. Para mim, isso é ser um grande democrata. Você acha que ele representa isso? Nesse sentido, eu acredito que sim. Ah, Mas beleza. é algo que eu acredito, não é algo que eu sei. Sim, eu vou contextualizar para você com base em uma contraposição diante de quem diz que acha que ele representa isso, porque eu acho que não. Porque, por exemplo, a gente teve os atentados do dia 8, que foram claramente ali um atentado à própria democracia, né? As instituições que representam os poderes da democracia. Aí a gente sabe que foi angariado ali muito pelos ditos patriotas, né? Só que tudo indica ali também pela documentação que a gente tem, de informações, que o governo federal tinha conhecimento disso. E o Lula não está querendo que haja uma investigação por parte do Legislativo por CPMI. O que você acha dessa postura dele aí? Não é bem democrata, Então, né? agora que você colocou contextualizando nesse sentido, não é muito democrata, mas como eu falei, depende de qual democracia você está defendendo. Se a democracia burguesa, ele está defendendo de uma forma exemplar. Se a democracia para o povo, feita pelo povo, não. Essa é a minha resposta definitiva. O que você acha assim que ele teme aí? Você acha que nesse caso parece ter culpa do governo federal também? Desde a eleição do Bolsonaro, desde antes da eleição do Bolsonaro, na verdade, a gente tem uma sucateirização, acho que essa é a palavra correta? Sucateamento. Sucateamento, isso, das instituições públicas. Então, assim, só deu continuidade, né? Não? Ou, sei lá, não sei qual é a resposta correta para isso, eu não estudo política. Para contextualizar mais ainda, teve uma documentação da ABIN, que é a Agência de Inteligência Brasileira ali, informando que muito provavelmente no dia 8 ia rolar atentados nesse nível aí que rolou, para o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Então ele tinha conhecimento disso. Ele informou também, com base nesse documento, o GDF falando que, olha, a gente aqui enquanto governo federal vai prover a segurança por meio da Força Nacional, fiquem tranquilos. Até meio que tirou um pouco de responsabilidade da segurança do GDF. Aí ele não fez nada, assim, em termos de algo a mais que ele poderia fazer. Então já aponta que há uma responsabilidade aí por omissão da parte dele, né? É o que parece pra gente. Dando esse contexto todo, nesse sentido, sim, você tá certo. Ministro da Defesa ontem também, não sei se você viu, mas o governo Lula colocou sigilo sobre as imagens do Palácio do Planalto ali, da quebradeira. Aí ontem vazaram aí, não sei como, mas para nossa sorte de tornar público aquilo que a gente tem que ter conhecimento, vazaram as imagens e o ministro da Defesa, indicado pelo Lula, tava de rolê lá com os patriotas, cara, lá dentro. Abriu a porta para eles. Posto do que você disse. Mas assim, eu realmente preciso ir agora. Foi muito legal beleza. participar Obrigado da tua pela entrevista. opinião aí. Valeu, viu? De nada. Até mais. Boa noite, moço. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Sobre o Lula, você acha que ele é um grande democrata? Olha, competindo com ele mesmo, competindo com o outro presidente. De forma geral, em termos de representar os princípios democráticos. Se a gente for ficar comparando com o Bolsonaro, fica meio complicado. Eu acho assim. Diante do que aconteceu no dia 8 ali, que foi um atentado direto à democracia, você é a favor de que haja o máximo de investigação possível para que sejam responsabilizados todos os culpados? Com certeza. Por que você acha que o Lula está se opondo a uma CPMI, que é uma investigação basicamente do Legislativo, assim? Porque para mim é uma postura que vai no sentido contrário de uma postura que seria de um democrata. Olha, eu não sabia disso, não sabia que ele estava se opondo. E O PT retirou todas as assinaturas que tinha colocado de início. Tá, então eu acho que aí tem que começar uma investigação. Por que está acontecendo isso? Porque eu acho assim que se ele, teoricamente, deveria ser um dos grandes interessados nisso, não é? O maior. Pois é, porque o dano ao patrimônio público e a história em si foi muito grande. Sim. Então, assim, não sei por que ele está se opondo. Não é meu ônibus ainda. Não sei por que ele está se opondo e acho que ele está errado em estar se opondo a isso. No mínimo, parece dar a entender pra gente ali de que tá cheirando mal, né? Tem coisa estranha aí, tipo, quem não deve não teme, né? Sim. E também, não sei se você acompanhou alguma dessas questões que têm sido bem divulgadas aí, mas a ABIN, a Agência de Inteligência, informou o Ministério da Justiça de que muito provavelmente esse atentado ia rolar no dia 8,
O ministro da Defesa também. Não precisava nem a BIM, né? Porque todo mundo já sabia que esse negócio ia rolar. Então, exatamente, tá rolando isso ali há 2 meses. O pessoal pedindo o que estava pedindo na frente dos quartéis. Você acha que vai dar no quê quando eles descem numa manifestação gigantesca para a Praça dos Três Poderes? Que foi uma manifestação que foi totalmente contra o que as manifestações podem fazer. Porque primeiro que eles desceram contra o sentido do trânsito, isso não pode. Se alguém quiser manifestar aqui, tem que descer a favor do sentido do trânsito. Sim. Eles desceram, foram totalmente contra. A Polícia Militar fez o quê? Nada. Né? Depois que eles foram agir e tal, tinha... Né? A gente sabe do que rolou. Mas essa documentação mesmo formaliza, assim, uma informação de uma instituição pública para o Ministério da Justiça, dizendo que provavelmente ia acontecer isso porque a inteligência apurou. Tipo, se o ministro Flávio Dino não fez nada, tudo indica que ele foi omisso, né? Teve responsabilidade. Assim como o governador do Distrito Federal na época, né? Também, que foi suspenso o mandato dele ali, né? Por 2 meses, 3 meses. Botaram na mão de outra pior, né? Também, né? Celina Leão também é muito boa. 6 por meia dúzia. Mas rola muito isso, né? Um peso, uma mão mais pesada assim para essa questão, por exemplo, do Ibanez, do secretário de Segurança, o Anderson Torres, que está preso até agora. Mas ontem mesmo foi divulgado imagens que o governo federal tinha colocado sigilo sobre elas, do ministro da Defesa de rolê com os manifestantes lá dentro do Palácio do Planalto. E esse cara não foi preso, o cara tá aí de boa. Tem que pesquisar mais. Essa entrevista é para quê? É pro meu canal no YouTube, o Wilker Leão, discuto política com o pessoal nas ruas aí. Muito massa. Obrigado pela sua opinião. Ou você, geralmente faz pra ouvir a galera, assim, ser mais democrático? Eu escuto a galera assim na opinião que cada um quer dar de forma imparcial. Só que ideologicamente eu me identifico como um cara de direita. Só que não uma direita bolsonarista. Inclusive, pelo bolsonarismo macular aquilo que eu acredito, eu combati durante todo o ano passado. Mas eu acho que a gente tem que estar de olho também no governo que está aí agora. E aqui na universidade mesmo, muita gente... É o meu? Não, tranquilo. Muita gente tem uma ideologia mais no sentido de esquerda assim e apoia consequentemente assim, o governo. Só que infelizmente nem sempre tem conhecimento do que está acontecendo de fato, né? E eu venho trazer esse conhecimento. Eu acho assim, igual, por exemplo, eu acho que a galera que apoiou essa candidatura do Lula e tal assim, é uma galera que, pelo menos todo mundo que eu conheço que apoiou, tô falando da minha bolha, né, porque não conheço as outras, mas todo mundo que apoiou tem aquele sentido de, caraca, tô apoiando ele, quero que ele seja o presidente, mas não por isso não vou cobrá-lo, até porque ele deu essa última declaração sobre os videogames, não sei se você viu. Sim. Pois é, então assim, vi muita gente que votou nele falando, mano, você tá completamente errado, se retrate. O próprio filho dele falou que ele fez uma colocação completamente errada. E eu acho que é isso que a gente tem que ter nos nossos governos, sabe? É a galera que, botei você aí, mas isso aí tá completamente contra o que eu acho, sabe? Isso tá completamente contra os ideais que eu defendi pra você tá aí. Então eu acho isso importante, porque eu acho que a gente não teve isso, né, passado. Sim. Então, eu acho importantíssimo a gente cobrar de por que isso tá... que retiraram essas assinaturas, por que ele é contra essa CPI? CPMI. Então, eu acho que é importantíssimo a gente cobrar isso. Isso é muito bacana, é a moral da história desse canal aqui, é trazer essa consciência política pro pessoal. Cobrem, porque político tem que ser cobrado e ele não pode estar numa zona de conforto, porque senão a gente sabe no que dá, né? Que é prejuízo pra gente. Mas infelizmente, assim, tem essas questões, é claro, que pesa mais pro jovem, por exemplo, pra gente, a gente sabe que não tem nada a ver os videogames serem culpados, assim, pela violência nas escolas. Então é algo que, assim, em regra, a gente vai se colocar contra isso. Lula, tá falando merda, cara. Por exemplo, a taxação da Shein, Shopee, AliExpress também, a gente sabe que o governo tá fazendo merda. Só que tem outras questões, assim, que o pessoal releva, né? Não sei se você viu, mas ele comprou um colchão de 42 mil semana passada. O pessoal, não, tá tudo bem. Depende muito do que você... Do que chega pra gente também, sacou? Porque, igual, por exemplo, quando é uma coisa muito popular, igual a Shein, videogame, essas coisas, que todo mundo, teoricamente, tem acesso... vão fazer um alarde maior. Agora, no caso de uma CPMI dessa, aí, a galera sai em algumas esferas e isso não é disseminado. E aí a galera muita gente não procura saber. Por exemplo, eu me lasquei essa semana inteira aqui na UNB com 300 assuntos do meu instituto, fora a relação mesmo de faculdade. Então, assim, não tava sabendo disso, mal entrei nas redes sociais ou em qualquer outras coisas.
para que eu chegasse a ter uma informação dessa. É por isso que eu tô aqui, meu, para trazer a informação para você. Acho isso importante. Obrigada. Vou pensar sobre isso meu feriado inteiro. Mas obrigado pela sua opinião, viu? Nada.